Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Nós ainda estamos lendo o Evangelho de Mateus e hoje leremos o capítulo 26 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então pegue a sua Bíblia e vamos juntos para mais essa leitura. E antes de começarmos, eu vou fazer um pedido para você que está aqui me assistindo. Que caso ainda você não seja inscrito, se inscreva aqui no nosso canal para que possamos atingir mais pessoas. Se inscreva no nosso canal, dê um like, ative o sininho de notificações para que você tenha todos os dias 5:30 da manhã o nosso vídeo como seu despertador e também compartilhe esse vídeo com alguém, pois uma pessoa precisa ouvir a palavra do Senhor e você pode ser a ponte entre ela e a palavra de Deus. Então, compartilhe esse vídeo também com alguém. Tá bom? Vou começar esse vídeo de hoje com uma oração mais uma vez, para que o Espírito Santo toque em você, toque em mim e possamos enxergar algo novo com esse texto, tá bom? Então vamos lá. Pai, hoje aqui nesse dia eu te agradeço pela tua presença. Nesse dia, Senhor, eu te agradeço pelo teu amor. E eu peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos ilumine. Eu peço, Pai, que em nome de Jesus nós possamos de uma forma verdadeira e sincera aprender algo novo com esse capítulo, Pai. E que ao aprender possamos colocar em prática, possamos, Senhor, viver a cada dia essa palavra. Então, em nome de Jesus, nos ensine, Pai, nos mínimos detalhes. Amém. Amém? Então, pegue a sua Bíblia aí, eu já estou com a minha aqui, e vamos juntos para mais essa leitura de Mateus, capítulo 26, capítulo 26, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Agora vão faltar mais 2 capítulos e nós vamos terminar o Evangelho de Mateus. Bem, vamos lá, diz assim: Quando Jesus terminou de falar todas essas coisas, disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a 2 dias, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela mesma hora, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote, tramando uma forma de prender Jesus em segredo e matá-lo, mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo. Concordaram entre eles. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram. O perfume poderia ter sido vendido com um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Versículo 10. Jesus, sabendo do que falavam, disse: Por que criticam esta mulher? Por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou esse perfume em mim a fim de preparar meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: Quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para atrair Jesus. No dia da festa dos pães sem fermentos, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu: Assim que entrarem na cidade, verão determinado homem. Digam-lhe:
O mestre diz: meu tempo chegou e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e ali prepararam a refeição da Páscoa. Versículo 20. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram um após o outro: certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: um de vocês, que acabou de comer da mesma tigela comigo, vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram, há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse: certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: é como você diz. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que lhes digo: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. Versículo 30. Então cantaram um hino e saíram para o monte das oliveiras. No caminho Jesus disse: essa noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei diante de vocês a Galileia. Pedro declarou: pode ser que todos outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu: mestre, que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste, angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Versículo 40. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não podem vigiar comigo nem por 1 hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem, porque não cedem, para que não cedam à tentação. Pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue na mão de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Enquanto Jesus
ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem deve prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi, exclamou ele e o beijou. Versículo 50. Jesus disse: Amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Guarde a espada, disse Jesus. Os que usam espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir a meu Pai milhares de anjos para me proteger? E eles os enviaria no mesmo instante, se eu o fizesse. Porém, como se cumpririam as escrituras que descrevem o que é necessário que agora aconteça? Em seguida, Jesus disse à multidão: Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Ali estive todos os dias ensinando. Mas tudo isso está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Então, os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe até chegar ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, sentou-se com os guardas e esperou para ver o que aconteceria. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Versículo 60. Embora muitos estivessem dispostos a dar falso testemunho, não puderam usar o depoimento de ninguém. Por fim, apresentaram-se 2 homens que declararam: Este homem disse: Sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: Você vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo, em nome do Deus vivo, que nos diga se é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: É como você diz. Eu lhes digo que, no futuro, verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Blasfêmia! Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredicto? Culpado, responderam. Ele merece morrer. Então começaram a cuspir no rosto de Jesus e a dar-lhe socos. Alguns lhe davam tapas e zombavam. Profetize para nós, Cristo. Quem foi que lhe bateu dessa vez? Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora no pátio. Uma criada foi até ele e disse: Você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Versículo 70. Mas Pedro negou diante de todos: Não sei do que você está falando, disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente Pedro o negou, dessa vez com juramento: Nem mesmo conheço este homem, disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: Você deve ser um deles, percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro jurou: Que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem
imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, e saiu dali chorando amargamente. Amém? Então esse foi Mateus capítulo 26. É um capítulo longo, mas eu creio que a gente pode aprender muito aqui com esse capítulo. Tá bom? E agora eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você pôde entender. E caso você não tenha entendido nada desse texto, eu vou deixar 2 pontos para que você pense e diga se faz sentido para você ou não esses pontos que eu vou falar aqui. O primeiro ponto que eu marquei aqui é que Jesus, ele conhece o nosso pensamento e sabe todas as nossas condições. Sabe? Jesus, ele sabe tudo que nós podemos fazer ou não. Tudo que nós temos capacidade para exercer ou não. E essa capacidade para exercer, Jesus conhece até na nossa fala. E aqui nós vemos o exemplo clássico de Pedro, pois Pedro disse que ele estava preparado para, se necessário for, morrer com Jesus, ele morrer. Então Pedro, ele declara que se fosse necessário morrer com Jesus Cristo, ele morreria. Mas Jesus sabia que Pedro ainda não estava capacitado, Pedro ainda não tinha capacitação suficiente para morrer por Jesus Cristo. Pedro ainda não estava preparado para morrer por Cristo. Mas lá na frente ele vai estar preparado para isso, mas naquele momento ele ainda não estava preparado. E nós vemos aqui que teve até uma reação de Pedro quando vão tentar prender Jesus, que ele arranca a orelha do soldado do sumo sacerdote. Mas depois disso ele nega Jesus por 3 vezes. E conclui-se a mensagem que Jesus já havia dito, a afirmação que Jesus já havia passado, de que ele não estava preparado para aquilo, de que ele ainda não estava preparado para passar por aquilo, por Jesus. Então, hoje eu quero que você também pense: você está preparado para passar por qualquer coisa com Jesus? E Jesus, ele não nos obriga a estarmos preparados, porque ele sabe as condições que cada um de nós temos. Só que o que Jesus quer de nós é a sinceridade, sabe? Se você acha-se capaz para fazer, faça. Se você ainda acha que você não está capaz para fazer isso pelo nome de Jesus, peça forças a Ele. Mas nunca entre em algo sem você estar realmente se sentindo confiante para fazer. Porque Jesus, ele sempre vai nos dar essa confiança. E não confunda confiança com covardia, pois muitas vezes também nós nos acovardamos para não fazer. Nós não estamos dispostos a ir. E isso não é um sinal de confiança, é um sinal de covardia. Então eu quero que você pense e faça sempre tudo que o Senhor Jesus pedir para que você faça. Sabe? E quando Jesus colocar em você que ainda não é o tempo, que você ainda não está preparado, confie nele, mesmo assim, mas peça a capacitação, porque sabe esse Pedro aqui que falou que se fosse necessário morrer por Jesus, ele morreria? Naquele momento ele não foi capaz de fazer isso, naquele momento ele negou Jesus, mas lá na frente ele morre pelo cristianismo, ele morre pelo nome de Jesus. Então, aquela palavra dele de que ele estava pronto para morrer, naquele momento era mentirosa, mas lá na frente se tornou realidade. Por quê? Porque ele continuou buscando a capacitação em Cristo e ele teve o Espírito Santo depois para ajudá-lo. Que nós também já temos o Espírito Santo, que é o nosso consolador, o nosso ajudador em todos os momentos. Amém? E o outro ponto que eu marquei aqui é o quanto tempo você tem tirado para orar a Jesus. Quanto tempo você tem tirado para orar para o Senhor, para você ter comunhão com Deus. Quanto tempo do seu dia você tem gasto em oração ao Senhor. Porque nós vemos aqui um exemplo dos apóstolos.
os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, eles não conseguiram permanecer nem uma hora orando com Jesus, sabe? E as 3 vezes que Jesus voltou, eles estavam dormindo. Todas as vezes que Jesus voltou até ele, eles estavam dormindo. E agora eu quero que você pense, do seu dia, das suas 24 horas, quanto tempo você tem gasto em oração? Quanto tempo você tem gasto em oração? Porque se você não estiver gastando tempo em oração, você está longe do Pai. Você está longe de saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então comece a orar. Comece a verdadeiramente todos os dias ter uma oração sincera para o Senhor. Afaste de você todas as distrações possíveis e concentre-se somente em falar com o Pai. Então, afaste tudo que distrai, tudo que impede você de falar com o Senhor e se entregue verdadeiramente todos os dias em oração. Gaste tempo em oração. Amém? Pois nós gastamos tempo em muitas coisas, mas aqui nós temos um exemplo clássico que temos que gastar tempo em oração. Tá bom? Então esses foram os pontos que eu pude absorver e agora eu quero que você deixe aqui nos comentários se fez sentido ou não para você. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe grandemente. Nos encontramos no próximo vídeo e não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e até a próxima.